dando continuidade, agora a gente vai ver um caso de sucesso, um case study, que eu acho que é sempre legal para a gente tangibilizar mais. A gente já discutiu bastante os painéis, a gente teve aqui uma apresentação de um lado do provedor também, que foi da Telefônica Vivo, e agora a gente vai ver um caso de sucesso. O título do caso é Projeto de Revitalização Sistêmica e Tecnológica. E para apresentar esse caso de sucesso, eu convido ao palco o Luiz Fernando Vieira Quevedo, que é consultor de TI da Sabesp. Por favor, Luiz. Boa tarde a todos. Agradeço a organização do evento pela oportunidade de estar compartilhando o caso de sucesso que nós estamos implantando na Sabesp no momento. Bom, quando a gente fala de Sabesp, normalmente a gente lembra de um monte de água, tubulações de água, de esgoto, mas por trás disso tudo há muita tecnologia e muitos sistemas de gestão e de automação também. E nesse sentido, a Sabesp está passando por um processo de revitalização tanto sistêmica quanto tecnológica. Sistêmica com a implantação do SAP, migrando dos sistemas legados de plataforma mainframe para uma nova arquitetura, o NetSuite para gestão comercial, e, para tanto, a gente está criando uma infraestrutura, um ambiente de TI ágil, flexível e dinâmico, alinhado com a estratégia de negócios da Sabesp. Esse ambiente é baseado numa arquitetura unificada e virtualizada, gerida por processos, um ambiente seguro, automatizado e ecoeficiente. E isso não é apenas para atender o SAP, também tem a nova visão de negócios da Sabesp. Qual é o futuro da empresa? Quase 30 milhões de clientes que a Sabesp atende hoje em dia, no estado de São Paulo, não são todas as cidades, né? 8 milhões de hidrômetros instalados, onde tem a medição desses equipamentos. E como que era feita essa leitura mensal? Havia um técnico que passava no domicílio, fazia a medição, era digitada a informação, tinha o processamento mensal, entrega da conta pelo correio, pagamento e baixa. Com a evolução, com a implantação do TASSE, nós começamos a fazer a emissão da conta de água no próprio local, no próprio domicílio. Então, você tem um técnico que ele já vai com o equipamento, com um dispositivo móvel, ele consegue medir a conta de água, já tem o histórico e já emite a conta para o cliente. E no futuro, conforme o Daniel colocou para a gente, na parte de segurança, nós estamos avaliando soluções de internet das coisas, smart cities e assim por diante. Então, a leitura ela passa a ser feita através de telemetria, telemedição, e, para tanto, foi desenvolvido um novo sistema para a avaliação desse ambiente, um desenvolvimento de um protocolo seguro para a transmissão segura dessa comunicação, e tudo isso integrado com o sistema de gestão. Agora, se no passado a gente tinha 8 milhões de leituras de contas de água, de hidrômetros por mês, eu vou passar a ter 8 milhões de leituras diárias, por hora, por minuto, por segundo. Qual será o futuro? Qual o crescimento do volume de dados? Então, tinha que ter uma arquitetura bem robusta e bem flexível para absorver esse tipo de demanda. Tem acesso pela internet, agência virtual, o atendimento em campo também, através de dispositivos móveis também. E com todos esses processos, conferiram a Sabesp uma série de prêmios no decorrer do ano. Nós ganhamos o Oswaldo Pazianotto como profissional de TI, inovações entre as 100 mais inovadoras no uso de TI, CIO Destaque, Prêmio TI Governo. No Data Center Dynamics Awards do ano passado, nós ganhamos em 2 categorias, inovação em um data center médio, liderança no setor público, e nesse ano já estamos concorrendo em mais 4 categorias. Bom, tudo começou com a definição do nível de serviço. Um grande objetivo, melhorar a disponibilidade, reduzir o downtime, melhorar o desempenho e tempo de resposta das aplicações, mas, acima de tudo, como garantir a resiliência de negócio. Investimos em soluções de proteção da informação, plano de continuidade, tecnologias de alta disponibilidade e como garantir também a conformidade com a legislação do setor. Qual o nível aceitável de perda para o negócio? Quanto que eu posso perder de informação? Incidentes acontecem mais cedo ou mais tarde, e existem alguns parâmetros que devemos definir na avaliação da contratação de um cliente de cloud, na hora de elaborar um projeto. Um deles é o RTO, Recovery Time Object. Quanto tempo eu vou levar para recuperar meu ambiente a partir de um incidente? Alguns segundos, alguns minutos, horas, dias, semanas? Quanto tempo eu vou levar para recuperar esse ambiente?
Uma vez recuperado, eu tenho um RPO. Quanto que eu vou perder de informação? Quanto que eu posso perder de informação sem que afete o meu negócio? Alguns segundos, alguns minutos, algumas horas? Muitas vezes o teu sistema está no ar, você tem um sistema de alta disponibilidade, clusterizado, banco de dados, storage replicado, mas a tua rede está fora do ar. Qual o tempo de recuperação da rede? De acordo com esses parâmetros, você vai definir qual que seria a melhor estratégia para a proteção dos dados e replicação dos mesmos. Então, eu posso estar trabalhando com backup em fita, leva dias, horas para fazer o backup, para recuperar. Um backup em disco, então nós migramos dessa Sabesp do backup em fita para backup em disco. Replicação assíncrona em disco dos dados, eu estou fazendo uma atualização a cada 5 minutos, 10 minutos eu faço a replicação. No caso de perda da conexão ou algum incidente, eu perco alguns minutos de transações. Ou replicação síncrona, eu atualizei aqui, eu já replico automaticamente no data center de continha-redes. Como que eu garanto o SLA? Como que eu faço uma melhoria da disponibilidade, garantindo a continuidade de negócio? Se eu trabalhar com data center Tier 1, um data center básico, sem redundância energética, de climatização, eu corro o risco de ficar 28 horas, 48 minutos, quase 29 horas fora do ar por ano. Um data center Tier 2, eu já começo a ter um nível de disponibilidade maior, 22 horas por ano fora do ar. Tier 3, 1 hora e 36 minutos, é onde a maioria das empresas trabalham, e é o caso da Sabesp, onde eu tenho uma redundância de gerador, de no-break, mas se no caso de falha de um dos equipamentos, ou durante a manutenção de um desses equipamentos, eu tiver uma falha no outro, o meu data center fica fora do ar. Então você teria um Tier 4, que é um altíssimo nível de data center, mesmo assim ele vai te garantir apenas 24 minutos de parada por ano. Pode ter uma falha operacional, pode ter um outro incidente, e mesmo o data center mais sofisticado, ele está vulnerável a uma queda, a uma indisponibilidade. Bom, contrato um data center Tier 4 para hospedar a minha aplicação, só que eu tenho um único servidor. Eu fico 87 horas fora do ar por ano, corro esse risco. Para melhorar isso, eu começo a duplicar os servidores dentro do meu data center, duplico os servidores entre data centers distintos, e também a duplicação dos servidores e do storage, junto com uma camada de automação, e aí eu consigo garantir uma parada de 5 minutos por ano. Foi necessário fazer um alinhamento de TI junto com o negócio da Sabesp, então existe uma camada de gestão de negócio focada em governança da informação, governança corporativa, diretrizes estratégicas, como garantir a conformidade com a legislação. No planejamento estratégico da organização, uma vez que você tem esse alinhamento, você consegue ter uma diretriz específica, no caso de adequar TI ao negócio do mercado da Sabesp, para você ter investimento na área de tecnologia. A área de negócio conversa muito com a área sistêmica, provendo novos serviços, novos sistemas, manutenção de sistemas legados. Há um forte relacionamento entre a camada de negócio e sistemas de informação, mas formado basicamente em regras de negócio. O que a minha aplicação deve fazer, que atendimento, que legislação que ela deve atender. Para que isso funcione, é necessário também uma integração junto com uma plataforma tecnológica. Então, foi feita toda a atualização, consolidação de ambiente de banco de dados, ambiente de aplicação. Evitamos ter várias versões de bancos de dados, mesma versão de Oracle, Oracle 10, 11, 12, SQL, várias versões. Então, nós consolidamos todo esse ambiente também, nas versões mais recentes. Tem um forte relacionamento da área sistêmica junto com a área de TI, mas focado em níveis de serviço. Teve atualização do ambiente operacional, camada de virtualização, implantação do ambiente de cloud, dispositivos de armazenamento e processamento foram atualizados, novos equipamentos, novos servidores. Para que eles se comuniquem, também teve atualização do backbone da rede corporativa dos 2 data centers. Em algumas regiões nós tínhamos um link de comunicação precário, então foi utilizado também acelerador UAM, algumas tecnologias Everbed para melhorar a comunicação e a disponibilidade dos links. Infraestrutura de data center, teve a reforma do data center principal em Pinheiros e a construção de um novo data center na Ponte Pequena. Em cima disso tudo também a camada de gerenciamento, manutenção e suporte para garantir a disponibilidade desse ambiente. Esse é o data center em Pinheiros. Sala cofre foi ampliada de 94 para 128 metros quadrados. Aqui você tem uma visão do data center de Pinheiros.
Então, você mostra os principais equipamentos, servidores, storages, equipamentos da Fujitsu, máquinas com 120 core, 4 teras de memória, cada uma delas, por pool de virtualização, banco de dados. Storages da IMC, da Hitachi, junto com a virtualização de storage também, para otimizar o uso do disco. Servidores do mainframe da Unisys, que estão sendo migrados para o ambiente SAP. Central de comandos, NOC, para monitoração do ambiente 24/7. Esse é o data center da Ponte Pequena. Ele é um pouquinho menor que o data center principal, mas com alta capacidade de processamento e de armazenamento também. E um consumo de energia também reduzido em relação ao data center anterior. E isso fica em conformidade com as tendências do Gartner, que aponta que em 2016, 60% dos novos data centers serão 40% menores e suportarão 300% mais carga de trabalho. Como? Através de um ambiente unificado e virtualizado, você reduz o número de equipamentos do data center, padroniza o uso desses equipamentos. Adoção de tecnologias de virtualização. A Sabesp já trabalha com virtualização há mais de 10 anos, então nós começamos a virtualização na parte de processamento e memória, onde você começava a virtualizar máquinas de pequeno porte. Passamos a virtualizar também a camada de storage, então você não tem o disco ocioso, você consegue pré-alocá-lo por demanda também. Na sequência, passamos também a virtualizar a camada de rede, através do Nexus 1000V pela VMware. Você melhora a segurança e a disponibilidade do teu ambiente virtual. E junto com uma camada de automação e controle e gerenciamento, você fica aderente ao conceito de data center definido como software, onde você vai realocando as máquinas dinamicamente de acordo com o uso, de acordo com o consumo e com a demanda de utilização. No caso do SAP, para a implantação, nós teríamos 17 servidores para o ambiente de desenvolvimento, mais 19 servidores para o ambiente de homologação, mais 34 servidores para o ambiente SAP, máquinas de médio e grande porte, com grande capacidade de processamento e memória. Para o NetaSuite, para a gestão comercial, seriam mais 35 servidores. Então, eu estaria falando de mais 175 servidores só para absorver essa nova demanda para esse novo projeto. Com a adoção do ambiente de cloud que foi atualizado, nós conseguimos atender isso com apenas 16 servidores, 8 no site principal, mais 8 no de contingência, aquelas máquinas de alta disponibilidade, resiliência, 120 core, 4 teras de memória cada equipamento. Essa máquina ela suporta particionamento físico, então eu consigo licenciar os meus aplicativos por demanda, ela suporta até 4 partições físicas cada equipamento. No mesmo equipamento você consegue colocar o ambiente virtual, mas também a parte de Windows, Linux, SQL Server, Oracle, isso no mesmo equipamento. Foi criado um ambiente de banco de dados clusterizado Oracle no site principal. Então você tem os servidores trabalhando com balanceamento de carga. No caso de falha de um dos servidores, o outro assume automaticamente a carga desse ambiente, sem parada para o usuário final. O mesmo para SQL Server, com a replicação dos dados. No data center de contingência também foi criado o mesmo ambiente. A replicação dos dados, avaliamos a alternativa do Oracle Active Data Guard, onde eu faço a replicação ativa e passiva de um site para o outro. Também a utilização de Oracle Golden Gate, que permite atualização nos dois sentidos. Criar um ambiente de cloud computing integrando os dois data centers. Então eu tenho um pool de virtualização no meu site principal e outro pool de virtualização no meu site de contingência. Você cria as máquinas virtuais neste ambiente, nos dois data centers. Se tiver um incidente, a máquina ela é realocada dinamicamente dentro do próprio data center. E se tiver um incidente mais sério em um dos data centers, ela vai para o site de contingência através da automação, através do VMware SRM, Site Recovery Management. Recupero o meu ambiente e automaticamente as máquinas virtuais passam a ser ativadas no site principal novamente. Redundância ela pode mitigar pontos únicos de falha, mas não é o suficiente para garantir a disponibilidade das aplicações.
Então, é necessário ter uma preocupação com o gerenciamento de processos. E a pergunta que eu faço é, qual o nível de tentativa e erro no ambiente de data center? Data center é algo sério, que a gente deve ter controle. Se você não tiver controle do que está acontecendo no seu data center, cada alteração que acontece, você fica vulnerável a um incidente dessa natureza. Então, existe uma série de frameworks de governança, COBIT, ITIL, que a gente deve aplicar no data center. O interessante é que no vídeo, ele estava de fato no ambiente de laboratório, então a gente deve ter um ambiente de homologação onde eu posso brincar, testar, validar, antes de colocar em produção. Na Sabesp nós adotamos o modelo ITIL, melhores práticas de governança, mas não apenas o modelo ITIL, mas também a automação de todo o processo. Então foi feita toda uma avaliação dos fluxos de gerência de projetos, gerência de mudanças. Nós adotamos uma ferramenta da Computer Associates para fazer a automação desse processo, onde você tem todo o ciclo de gerência de mudanças, acompanhando todo o processo de avaliação. Tem uma equipe dedicada para a gestão de mudanças e liberações do ambiente, onde ele esclarece a demanda junto com o demandante, avalia a ação técnica junto com o time de suporte, verifica o impacto. Tem uma análise de segurança, a verificação do código-fonte com algumas ferramentas, reunião do comitê de segurança e de avaliação também de mudanças, verifica todo o impacto, se corre algum risco e a partir daí ela aprova a aplicação no ambiente de produção, num horário controlado com a devida homologação e aprovação do cliente final. Um ambiente seguro, visando garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Houve uma preocupação com a segurança física, com a adoção de uma sala-cofre, então com controle de acesso biométrico, combate a incêndio, circuito fechado de TV, mas isso não basta, então teve também uma preocupação com a segurança da informação, utilizamos a consultoria da Módulo para fazer uma avaliação do ambiente, análise de vulnerabilidades, gaps tecnológicos, utilizamos o Risk Manager para fazer essa avaliação dos servidores também, adoção de melhores práticas de governança, Firewall, IPS, IDS, Web Application Firewall, uma série de recursos para garantir a segurança do ambiente. Existe inclusive também uma ferramenta que antes de entrar em produção a aplicação, ela passa por essa ferramenta de varredura e ela verifica se tem algumas falhas de segurança conhecidas, como se fosse um antivírus, mas para código-fonte. Tá? Então ele avalia o código que foi desenvolvido e sugere melhores práticas para a correção de uma eventual vulnerabilidade também. O ambiente automatizado, então nós também implantamos toda essa parte de automação de virtualização e a adoção de ferramentas de SIM para gerenciamento do ambiente. Então eu consigo monitorar o meu data center. Então você tem todo o gerenciamento do data center, uma visão 3D do data center, todos os equipamentos, como que eles estão interligados. Você consegue visualizar todos os servidores, storages, áreas de telecom. Aqui é a parte do switch core da Cisco, e ver o equipamento como ele é de fato. Todas as portas de comunicação, todos os detalhes desse equipamento, você verifica a parte de manutenção, vida útil, consumo energético, conexão desse equipamento, quem está ligado com quem. Então você consegue ter uma visão bem ampla do seu data center e um controle efetivo de todos os recursos hospedados no data center. Esses são os servidores da Fujitsu, aquelas máquinas mais robustas. Você também consegue visualizar o equipamento, o consumo de energia, o consumo térmico. Onde ele está ligado, quais são os servidores que fazem parte desse ambiente, que aplicações são suportadas por esse equipamento. Se você tem um incidente no equipamento, ele já sinaliza que aplicações foram afetadas. Os diversos hacks do data center. Você consegue verificar cada equipamento, a maior parte dele já foi virtualizado também. Com isso você reduz o consumo térmico e energético do data center. Os diversos equipamentos, máquinas da Dell, da IBM, da HP. O Switch Core Brocade também para a rede SAN. Então, todos os equipamentos, todos os alarmes ali, você sinaliza aquelas bolinhas verdes, vermelhas. Se você tiver um incidente, você já sabe onde está tendo um problema no data center.
Você consegue remover as paredes, o piso falso, verificar ali o leitor amado, a conexão de cada equipamento, uma visão 360 graus do teu data center. Aqui é o backup em disco com a solução Quantum, então todo o backup é feito em disco, com as tecnologias de deduplicação, replicação de dados. Esse é o data center principal. Também tem um mapeamento térmico e energético do data center. Então você consegue ver onde que tem um ponto de sobreaquecimento do data center, realocar os equipamentos dinamicamente dentro do data center, verifica o melhor local para instalar um novo equipamento, o mapeamento da umidade também. Esse é o data center de contingência, lá na ponte pequena, ele é um pouquinho menor que o data center principal. Você consegue ver os diversos equipamentos, a solução Riverbed para otimização dos links WAN também. Então é interessante que você tem um pleno domínio do seu data center, de tudo que está acontecendo e o que é afetado quando cada um desses equipamentos apresenta problema. Também os servidores da Fujitsu para replicação do ambiente de cloud. Toda aquela visão 360. Então você consegue ter um pleno domínio da tua infraestrutura de TI. Um ambiente ecoeficiente. Através das ferramentas de gestão de automação, você consegue identificar quem são os maiores consumidores de energia do teu data center, você consegue verificar um plano de ação para mitigar riscos também, e com isso otimizar todo o data center. Então, o maior vilão no consumo de energia era a solução de climatização. Então, através de melhores práticas, corredor quente, corredor frio, você consegue otimizar o fluxo do ar do data center e reduzir o consumo de energia. O segundo maior vilão do data center é a parte de storage, de armazenamento, porque tem vários componentes mecânicos. Então foi feita toda a automação do uso de discos, tecnologia de armazenamento SSD. Então você consegue ter uma série de benefícios em cima disso. Tem alguns slides aqui que a gente pode estar comentando também sobre aquela parte de climatização, otimizando todo o fluxo do ar do data center. Então, pequenos recursos que você faz, fechando, isolando esse corredor de ar quente, de ar frio, você consegue ter uma redução no consumo energético. Muitas vezes há pequenos espaços entre um rack e outro, entre um equipamento dentro do rack, e o ar mistura o ar frio junto com o ar frio, o ar quente e o ar frio. Então você tem que isolar aquele espacinho entre um servidor e outro. E você começa a virtualizar servidores, começa a tirar servidores do data center, mas começa a deixar aqueles buracos entre um rack e o outro. Aí o teu fluxo de ar já não funciona de forma adequada. Então o ideal é fechar aquele espacinho entre os servidores. Fechando a parte superior, você também já isola um pouco mais o ar frio ali também, confinando o ar frio. Soluções simples, uma placa de policarbonato, você consegue otimizar o uso do data center também da parte de climatização. O fechamento ali na frente também. Tá, e aí você tem um ótimo fluxo de ar, otimizando o consumo de energia. Outra questão, o outro grande vilão era a parte de armazenamento. Então a adoção de tecnologias modernas de armazenamento, virtualização de storage, tierização de storage, realocando dinamicamente os dados através dos discos SSD e discos convencionais. Você melhora a performance e reduz o consumo de energia do data center. Compressão de dados, deduplicação, então você otimiza mais ainda o que você tem disponível de dados, principalmente na solução de backup. Com a tierização, você realoca dinamicamente os dados de acordo com o uso. O que é mais utilizado, ele joga num disco mais performático. O que não está em uso, ele joga num disco menos performático também. E aí, aos poucos, você vai melhorando a tua infraestrutura de data center. Na hora da escolha da tecnologia de armazenamento, qual a melhor tecnologia a adotar? Que fatores devem ser levados em consideração?
O consumo de energia, quantos watts por terabyte que eu estou consumindo nessa tecnologia de armazenamento, quais os custos por gigabyte, como reduzir o peso do meu data center, o peso daquele equipamento, a vida útil, a densidade por terabyte por metro quadrado, e a eficiência energética também, quantos BTU por terabyte eu estou consumindo. Comparando o disco SSD com o HD convencional, a gente chega em algumas conclusões. Se você for verificar do ponto de vista de eficiência energética, um HD convencional, ele consegue armazenar 11.4 GB por watt de energia. Um disco SSD, 570 GB por watt. No momento de crise energética, no momento pensando em TI verde, olha o ganho que eu tenho no consumo de energia só mudando uma tecnologia pela outra. I/O por segundo por watt, 43.1 no disco convencional, 42.850 por watt, I/O por segundo por watt num disco SSD. Densidade física, tamanho do meu data center, que também isso importa. 4.2 I/O por segundo por polegada cúbica versus 1.250 I/O por segundo por polegada cúbica. 1 GB por polegada cúbica versus 16 GB por polegada cúbica. Eu consigo ocupar com disco SSD 16 vezes menos espaço do que com um storage convencional. E com um consumo de energia muito mais eficiente. Só que não dá para comprar só disco SSD, porque um disco convencional, 10 centavos de dólar por gigabyte contra 2 dólares por gigabyte no disco SSD. Mas são fatores que devem ser levados em conta na hora da avaliação do storage e tendências e tecnologias para o futuro. Porque o que acontece? O crescimento de dados está vertiginoso. Você vai ter um data center grande o suficiente para armazenar o grande volume de dados que virá pela frente? 8 milhões de registros por mês ocupam espaço. 8 milhões por dia, por hora, por minuto, por segundo, para que eu possa ter uma avaliação de uma eventual desvio de consumo, uma perda de água naquela região, porque eu estou produzindo tantos mil litros de água para aquela região e estou consumindo metade. Então, eu estou perdendo metade com vazamento no meio do caminho. Então, são informações estratégicas para o negócio, mas que vão demandar uma série de recursos tecnológicos para absorver essa nova demanda. E, de acordo com essas tecnologias de utilização, você consegue pré-alocar os discos de acordo com as melhores práticas. Então, SSD, transações financeiras, loja virtual, que exigem ultra performance. Nós tivemos um exemplo de um de vocês que estava apresentando um caso de transferência da loja virtual para a Amazon, onde aumentou drasticamente o número de transações por minuto, né? Então, o SSD é o mais indicado. Fiber Channel, SARS para aplicações comerciais, data mining de alta performance. SATA, documentos, planilhas, correio eletrônico. E fita ou backup em disco, com discos mais lentos. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês. Foi um pouco corrido em função do tempo, mas fico aberto a perguntas. Gostaria de saber se você tem alguma contabilidade aí do valor por consumidor que vocês estão tendo de custo no data center, nessa solução completa. Tá, eu não tenho um valor aqui exato, mas existe uma estatística do Gartner que ele mostra por setor, inclusive nas indústrias de utilities, quantos por cento do faturamento da empresa é aplicado na parte de TI. Então, estava girando, acho que em torno de 2,4% do faturamento da empresa na área de TI no mercado. Tá, no caso da Sabesp, esse valor estava abaixo dos 2,4% do faturamento. A grande pergunta que o pessoal faz, eu vou investir em cloud computing, nessas tecnologias, eu vou reduzir o meu custo. Num primeiro momento, você não reduz custo, porque você está criando um ambiente de altíssima disponibilidade, você está ganhando o quê? Flexibilidade, melhor disponibilidade, o que é mais importante para o negócio. A Sabesp é um faturamento de 11 bilhões por ano, é o faturamento da empresa. Tem ações na Bolsa de Nova York, ações na Bolsa de São Paulo,
e parte das ações é do governo estadual. Então, essa questão de investimento, tecnologias, a vulnerabilidade à fraude, tudo isso tem que ser muito bem tratado, muito bem avaliado na hora de fazer um investimento. Então, a grande preocupação da empresa é como garantir a disponibilidade, como preservar que o dado que foi armazenado realmente não foi adulterado, não teve uma invasão, não teve, seja uma falha interna ou externa. Então, todos esses controles são auditados, existe um time de auditoria que constantemente ele está avaliando, inclusive, a pauta da gerência de mudanças. Quando você tem uma alteração no ambiente produtivo, tem uma requisição de mudança para fazer uma alteração numa estrutura de banco de dados, uma limpeza para eventual expurgo de dados, tudo isso fica documentado. Legal. Temos mais alguma outra pergunta? Não? Bom, então estamos aí por uma questão de tempo até. Eu queria agradecer, Luiz, pela apresentação. Obrigado. Muito obrigado.